Paz, paz, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente para falar das 7 cartas do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar, viu? Para a edificação do nosso irmão. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos lá. 5ª carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus, diante do meu Pai, melhor dizendo, e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para começar, nós estamos sempre falando aqui que a referência anjo da igreja era o pastor local da igreja. E embasado em algumas tradições e estudos, andava por lá, nessa época da igreja de Sardes, um bispo chamado Melito. E tudo leva a crer que esse bispo era o anjo da igreja de Sardes. Sardes significa príncipe de gozo. E o Senhor começa a falar com este anjo. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Apocalipse diz que Deus tem 7 tochas de fogo que percorrem toda a terra. São os seus 7 espíritos. E as 7 estrelas são os anjos que ele tem na sua mão. Ele vai começar a relatar sobre a carta. Conheça tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Ou seja, Jesus estava mandando uma mensagem, um recado para aquela igreja que estava vivendo uma decadência moral e espiritual da época. Estava falando com eles o seguinte: eu conheço a obra de vocês, que tem nome de que vive, mas está morto. O que Jesus estava querendo passar para aquela igreja? Qual era a mensagem? Qual era o recado? A mensagem e o recado, amado, era o seguinte: como o Senhor conhecia as obras deles, e o Senhor viu, porque a Bíblia diz que Deus não contempla a aparência do homem. Deus, ele vê o interior, o conteúdo.
É claro que a parte exterior, ela reflete aquilo que está no interior, é claro, né? Mas ele fala, você tem nome de que vive, mas está morto. Quer dizer, o anjo da igreja que governava ali, aquela igreja de Sardes, que estava governando ali, ele tinha nome de que vivia, mas estava vivendo de aparência. Era uma aparência que ele estava vivendo. Nada além disso. Uma superficialidade, uma religiosidade. Ah, vamos hoje para o culto, porque hoje é terça, quinta, é sábado, nós temos que ir, que tem que marcar cartão, tem que dar o carimbo na carteirinha. Isso é religiosidade. Você não está indo para o templo para buscar a Deus, para cultuar. Você está indo por ir. Isso é uma religiosidade, amado. Sabe por quê? Porque nós temos que servir a Deus com vontade. Nós temos que servir a Deus com singeleza de coração. Então a Bíblia vai dizer, seguindo, no versículo 2, que ele fala assim, ó, ser vigilante. Tem pessoas que oram muito e vigiam pouco. Tem pessoas que vigiam muito e oram pouco. Né? Nós sabemos disso, isso é fato. O bom é você consolidar os dois, né? E ele continua falando, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Ele estava falando assim, olha, o Senhor Jesus estava falando com o anjo, ó, já tem uma parte aí que está morta. A outra parte da membresia está para morrer. Então faz o seguinte, chama eles, mata todo mundo, consolida todo mundo na morte e fala para eles começarem tudo de novo. Estou falando matar na esfera espiritual, né? Vai morrer todo mundo e vai nascer de novo. Vamos começar do zero, para ver se vocês aprendem a me servir. Uma conjectura que eu estou fazendo aqui, né? Jesus falando, né? Porque eu não tenho achado íntegra as obras na presença do meu Deus. Irmão, nós estamos vivendo um evangelho cheio de libertinagem. Hoje você conversa com alguns irmãos, é claro, ninguém é super crente, ninguém é crente super-homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Ninguém é perfeito, mas tem pessoas que querem servir a Deus. E aí, o que você vai me dizer? Tem pessoas que querem servir a Cristo. Tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Ao passo que tem outras, tanto fez como tanto faz. Ah, eu acho que eu vou no culto hoje. Ah, começou a chover. Ah, não vou mais não. Tá chovendo. Quando ele fala, eu não tenho achado íntegra as obras na presença do meu Deus, é que as obras que eles estavam fazendo estava tudo reprovado. Porque era tudo religioso. Estavam tudo na formalidade. Sabe o que é formalidade? No pé da letra.
estavam teologizando. Eu não sou contra quem faz teologia ou deixa de fazer. Mas você tem que unir graça com conhecimento. Eu não estou falando da graça imerecida, não. A graça salvadora, não. Estou falando da graça de fervor de espírito. Pedro falou assim, antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você cresce só na graça, no fervor e não no conhecimento, você fica bitolado. Se você cresce só no conhecimento e não tem graça, você fica bitolado, você fica gelado. Você vira um robô. Então, o que a Bíblia quer dizer? É que as obras que eles estavam praticando não estavam sendo concernentes àquilo que Deus queria. Aí vem um conselho, no versículo 3. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Recebido e ouvido, mediante a pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lembra do que tens recebido e ouvido. Existem pessoas que vão para o culto, aí chega lá, ouve uma palavra boa, o irmão estufa até a carótida, fica vermelho, roxo, traz uma palavra da parte de Deus, o irmão orou, entrou no quarto, fez um esboço, suou, Deus deu a mensagem, aí o irmão vai para o altar, prega, aí tá lá um membro lá, nanando a criança, tá ele lá olhando para as borboletas que tá passando na igreja, né? Ou às vezes até ouve. Mas quando sai da igreja, o primeiro valão que vê, joga tudo dentro do valão. Tá entendendo? Lembra-te do que tens o quê? Recebido e ouvido, e guarda. E arrepende-te. Uma certa mulher, lá no livro do Evangelho de Lucas, ela passa e grita para Jesus assim, Jesus! Bem-aventurado foi o ventre que te concebeu e o peito que tu mamaste. Jesus falou assim, não, bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Já recebeu? E agora, está guardando? Guardei a tua palavra no meu coração, ou escondi, para não pecar contra ti. E arrepende-te. Porque para a igreja de Sardes, como as outras, isso é universalmente falando, se nós não tivermos arrependimento daquilo que nós fazemos de errado, ou no que nós estamos praticando de errado, a vida fica travada. Não vai nada nem para frente nem para trás. A coisa fica travada. Você está entendendo? Porque você está ocultando algo de errado. Mas quando você confessa e deixa, misericórdia nós alcançamos. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Sabe o que isso quer falar? É que no mesmo ambiente estavam vivendo duas classes de crente, de povo. Um povo que não queria nada com Deus e um povo que ainda guardava
os mandamentos divinos. Você está entendendo como é que Deus é mistério? Dentro do mesmo ambiente mesclado, estava um povo religioso, estava um povo de espírito e verdade, adorador. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses que Deus procura para adorá-lo. Viu? O que o Senhor falou com eles é que no meio daquele ambiente tinha alguns que não se contaminaram. Não quiseram se contaminar. Viu? Com as iguarias do mundo, com os pratos do diabo, com os deleites da vida, com os prazeres mundanos, né? Eles não quiseram. Eles preferiram a proposta do Espírito Santo, né? Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Já viu aquela analogia? O peixe, ele vem do mar ou do rio. Vamos colocar o exemplo do mar. O peixe, ele vem do mar. Alguns, né? O mar é salgado. Mas quando você tira o peixe para degustá-lo, para comê-lo, você tem que temperar ele, porque ele não vem com sal, não. Estava num ambiente que poderia contaminá-lo, porque a água do mar é uma água salina, mas o peixe estava ali, na natureza dele, sem se contaminar com o sal do mar. Tá entendendo, amado? Tá entendendo, amada? É assim que Jesus, ele quer nos ver. Sem mistura, sem mescla, sem capa, sem carapuça. É assim que Jesus, ele quer nos ver. Estava todo mundo no meio ambiente, só que tinha uma classe que eles fecharam. Eles falaram o seguinte: olha, já que está todo mundo morrendo por causa disso, disso e disso, vamos nos resguardar para nós não nos contaminarmos. Existem aqueles que quiseram morrer junto com aqueles que já estavam mortos, mas existiam aqueles que estavam guardando ainda, um remanescente que estava guardando ainda os parâmetros que o Espírito Santo queria que eles guardassem. Está entendendo o mistério? Pois são dignas, diz o Senhor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Essa quinta carta à igreja de Sardes era uma carta bem objetiva. Ou você está vivo, ou você está morto. Se você estiver vivo, faça essa manutenção. Se você estiver morto, consolida tudo e começa tudo de novo. Começa do zero. Que você vai ver que Deus, ele vai se agradar. O que não pode ficar incubado, né? O que não pode ficar é escondido, viu? Porque o Senhor, se você agir assim, ele não vai apagar. Ele está falando aqui o seu nome que está escrito no livro da vida. Amado, a Bíblia diz que Deus é Deus de vivo e não de morto. Viu?
que nessa noite já de sábado, são 20 horas e 53 minutos, que Deus possa te abençoar, que Deus continue te abençoando. E lembre-se, rapaz, vamos reagir, vamos se animar, porque Jesus, ele quer te ressuscitar. Amém? Que Deus te abençoe com essa carta à igreja de Sardes, evangelista dos Cláudios. Deus vos abençoe. Amém.